Sérgios nasceu em Taquara e a sua vida pode ser resumida pelo amor à literatura, aos livros e à família. Foi professor na URGS, onde ministrou literatura brasileira, tema que falava com paixão em outras 13 escolas criadas por ele na capital. Ele foi também fundador de 2 editoras e, por cerca de 10 anos, diretor da editora da URGS. Em 2003, esteve na coordenação do Instituto Estadual do Livro, o IEL, e escreveu 6 livros. Como exemplo de profissional multimídia, foi ainda comentarista de cultura em emissoras de televisão e um grande incentivador de projetos culturais no estado, com larga experiência na área pública. Nosso convidado de hoje, Sérgios Gonzaga. Eu sou de Taquara, uma cidade aqui, acho que todos os porto-alegrenses conhecem na passagem para Gramado. Era uma cidade muito provinciana, muito pequena, de um Brasil que não se modificara ainda. Eu sou filho de um Brasil meio rural, meio patriarcal, de valores rígidos, em que a igreja ainda tinha um peso enorme na consciência dos indivíduos. Tenho recordações dessa cidade, muitas. Escrevi até um livro de crônicas, onde algumas dessas crônicas evocavam fatos grandiosos, acontecimentos insólitos que ocorreram nessa cidade, como um hipnotizador que passou e no cinema da cidade hipnotizou 2/3 da cidade, deixando atrás de si um rastro de inquietação. Hipnotizou inclusive a Miss Taquara, que era uma moça de origem alemã, de notável beleza, o que nos levou a mim, a meus amigos, logo após, ele a hipnotizou e fê-la declarar-se a ele. Ele era um monstro, um homem horroroso, com sotaque espanhol, talvez fosse argentino, e ela fez uma declaração tórrida para os anos 50, queria fugir com ele. E nós perplexos, eu nunca esqueci isso, isso foi uma história marcante da minha vida. Depois o hipnotizador naturalmente liberava as pessoas do seu jugo infernal. E quando ele partiu, enfim, eu e meus amigos, Percival, Júlio, tentamos descobrir na biblioteca um livro sobre hipnose, porque também queríamos ter esse poder fascinante sobre as moças, mas infelizmente nunca descobrimos esse livro, nem naquela época, nem nos nossos dias. A Miss Taquara casou-se com um sujeito sem graça, um engenheiro, acho que foram para a República Dominicana. Durante muitos anos, eu sonhei, ela tinha um nome bonito, Rony. Olha que nome, Rony. Sonhava com ela, muitas vezes acordava no meio da noite, tive um sonho erótico, ela esvoaçava numa camisola em cima do quarto. Mas depois, quando eu acordava, havia apenas os galos cantando à madrugada e esse sentido meio desconcertante da vida que me persegue desde então. Eu tenho uma frase do Tolstói que abre o romance Ana Karenina, que eu acho maravilhosa e me ocorre sempre. A frase é a seguinte: as famílias felizes se parecem, as infelizes é que o são, cada qual à sua maneira. Isso traduz muito bem o que é a vida humana e o que é o interesse da literatura. Quer dizer, a literatura não se interessa muito pela felicidade. Ela se interessa pela dor, pela tragédia, pelo sofrimento humano, pelas paixões interditas e assim por diante. A minha lembrança da infância, eu tenho uma lembrança muito forte de estar no primeiro ano primário e receber pela professora, às 8 horas da manhã, do dia 24 de agosto de 1954, a notícia da morte de Vargas, do presidente Getúlio Vargas, que se suicidara. É algo inimaginável, imaginar um presidente que se suicida. E eu lembro que voltei para casa, nós gostávamos muito desses feriados quando aconteciam, e acontecia feriado, assim, dia de luto, passavam 3 dias, realmente não havia aula. Eu lembro que quando morreu o Pio XII levou 6 meses de agonia, e nós, os estudantes de Taquara, os meninos, tínhamos um medo que ele morresse numa sexta-feira, porque aí não havia aula só sábado, domingo. Então a gente rezava, talvez tenha sido um pecado, a gente rezava para que ele morresse numa segunda, numa terça, numa quinta, mas jamais num sábado, numa sexta. E o Getúlio, no entanto, quando morreu o Pio XII, nós festejamos.
quando morreu Getúlio, sabe quanto você sente? A professora, ela era casada com um líder da UDN, partido de oposição ao Getúlio. Mas a sua expressão era uma expressão compungida. Eu voltei para casa, puxei meu irmão, que eu tenho meu irmão que me acompanha, nós somos irmãos há muitos anos e irmãos em tudo, porque seguimos a mesma profissão, trabalhamos nos mesmos lugares. E eu levei para casa, meio ranhento, ele estava no jardim de infância. E quando cheguei em casa, vi meu pai. Meu pai era um coraçado, meu pai era um dos homens duros do passado, rígido. Imagino que jamais tenha vertido uma lágrima por ninguém. Não que não fosse um homem com sensibilidade, mas os homens eram muito contidos, eram muito reprimidos. O machismo também causava no homem dor, né? Causava sofrimento. E eu vi, então, uma cena que me pareceu atordoante. Meu pai estava na mesa da cozinha, com a mão cobrindo, com o braço, com a cabeça pendida sobre o braço, a mão cobrindo o rosto, soluçando convulsamente, porque o nosso pai maior, o pai dos pobres, morrera. Esse sentimento foi... Depois eu fui ler sobre isso, os incêndios, as massas que vieram às ruas desesperadas pela morte de Vargas, naquele ano de 54. Isso eu me lembro muito bem, me lembro com muita... Me lembro também da chegada da televisão em Taquara, que acho que foi aí 59. Tinha só um sujeito com televisão em Taquara, até uma vez escrevi sobre isso. E ele generosamente, porque ele era rico, ele abria para que assistíssemos a TV Piratini, que era aqui, vejo que agora dou conta, era aqui, a TV Piratini. Então, às terças e às quintas, ele abria, a sua casa ficava de frente para a calçada, e uma multidão de taquarenses pobres, remediados, a classe média, não havia muita diferença entre classe média e pobres na época, nos reuníamos, nos empurrávamos para poder ver as imagens um pouco gélidas, brancas, com aquele contínuo vertical, né, e horizontal, aquela TV demorava para ser... Aí levantava alguém lá, ajeitava a televisão. Eu me lembro disso, desse ano. Me lembro que nesse ano também morreu um leão, porque desde o ano anterior, um leão fugiu do circo Águias Humanas. Nunca se soube realmente se foi verdade, mas ele aterrorizou a cidade. Gente via... Eu mesmo, numa madrugada, julgo tê-lo visto, lindo, grande, né? E anunciou-se a morte do leão, que o leão tinha sido caçado lá num distrito remoto de Taquara chamado Rio da Ilha. E aquilo foi uma notícia que tranquilizou a cidade. Eu não sei por que eu senti pena do leão, sei lá por quê, né? E um amigo meu, o Percival, que era um sujeito impossível, começou a gritar, o leão está vivo, o leão vai nos atacar. E toda aquela população, porque a gente tinha terror do leão, saiu correndo e ele calmamente pôs-se diante da TV para olhar. Isso eu me lembro de Taquara, me lembro do meu colégio e lembro que vim para Porto Alegre, em começo dos 60, porque não havia segundo grau na cidade, o que nós chamamos de segundo grau. Vejo como o Brasil mudou. Vim para Porto Alegre e aqui a minha vida mudou completamente, porque era você sair de uma aldeia quase provinciana e chegar naquilo que, para mim, na época, era a maior das metrópoles. A minha mãe era professora, até era diretora do grupo escolar. Eu e meu irmão a temíamos, porque quando, por aventura, se éramos alunos dela, ela exigia mais de nós do que todos os demais. Meu irmão foi, infelizmente, ele se lamentava muito, 2 anos aluno dela, era uma professora rígida, muito boa professora, deixou nome na cidade. E meu pai era um homem, como vou dizer, era um pequeno empresário, um homem extremamente cheio de energia. Eu tenho um dos meus filhos que é poeta, o Pedro Gonzaga, e ele fez um poema para esse avô que é maravilhoso, o poema porque ele capta esse homem instintivo, esse homem onde as paixões afloram. Era um homem rígido ao mesmo tempo, mas havia um lado dele de, como os franceses dizem, joie de vivre, de alegria de viver, que talvez não compreendíamos bem na época. Só fui compreendê-lo inteiramente depois da sua morte. Lamento não poder ter lhe dito isso que digo agora. Então vim para Porto Alegre e aqui mudei, como eu digo, comecei uma outra vida. Meu pai era um homem que, como eram todos os homens e como eram os pais da época, digamos, de dificuldade de expressão sentimental.
Um pai dizer para um filho, eu te amo, era improvável, né? Mas o meu pai, de alguma forma, traduzia isso em formas de brincadeiras, e nós também, quando pudemos compreendê-lo melhor, porque éramos mais ligados à nossa mãe, porque era uma professora, porque era uma pessoa culta. Ele era um homem rústico, era um homem que só tinha o primeiro ano primário. Mas no final da sua vida, eu e meu irmão, porque ele era baixinho, nós somos grandes, costumávamos atirá-lo no chão, soqueá-lo, roubar os presentes que lhe dávamos. Isso foi a forma, e ele sentia orgulho, né? Ele rejeitou a ideia, porque eu larguei o curso de Direito e meu irmão Regis largou o curso de Engenharia para fazermos Letras e Matemática. Ele achou aquilo um horror. Talvez até tivesse uma certa razão, mas quando nos viu, enfim, a gente começou a se tornar conhecido, criamos um cursinho, aparecíamos na TV, ele realmente se rendeu e a nossa relação final foi muito positiva. Mas não trocávamos palavras afetuosas, na verdade, todos tinham pudor, todos os homens, ou quase todos os homens, tinham um grande pudor de expressar os seus sentimentos. Essa é uma relação muito fraterna, viemos juntos, eu sempre fui o menino, não vou dizer prodígio, mas o menino exemplo, sempre primeiro, se não era o primeiro lugar, porque na época havia colocações, era o segundo lugar, uma vez tirei o quarto e fiquei muito chateado. E meu irmão, digamos assim, num certo sentido, era uma espécie de semi-marginal. Então, mas sempre nos demos muito bem. E quando ele se tornou jovem, adolescente, eu tenho uma história que eu já contei esses dias, até lembrei agora no seu aniversário, ele tinha uma vida, digamos, aqui já em Porto Alegre, dissipada, vamos chamar assim, uma vida dissipada, de jovem dissipado, como frequentemente os jovens são. E ele foi uma noite para um carnaval, junto com um amigo, num improvável clube dos artistas, localizado na rua 7 de Setembro, que na verdade era uma rua de prostituição em Porto Alegre, e ele retornando diante do horror da minha mãe, eu diria talvez até do meu próprio horror, não do meu pai achou aquilo o máximo, todo lacerado, mordido, com manchas, com marcas, desse carnaval. Era uma noite de carnaval no Clube dos Artistas, olha, Clube dos Artistas em Porto Alegre. E aí, quando eu escrevi para ele uma coisa, quando ele festejou seu aniversário esse ano, eu disse, puxa, se eu pudesse voltar, eu disse para ele, como a vida passa depressa. Essa é uma sensação que só os velhos podem saber. É rápida, é veloz, é como dizia o Gôngora, é como um sonho. Você acorda e a vida acabou. E então eu disse para ele, puxa, tivemos juntos todos esses anos, mas se eu voltasse agora, aos 18 anos, eu iria no Baile dos Artistas. Eu também queria ir no Baile dos Artistas, eu também queria voltar arranhado e mordido para o horror da nossa mãe. Olha, acho que 5 ou 6 vezes, eu já perdi um pouco a conta, me casei agora de novo. Olha, para falar com toda sinceridade, a gente aprende pouco com o amor. Se a gente aprendesse tudo do amor, numa primeira, numa segunda relação, teríamos absolutas certezas e convicções a respeito da camada afetiva, dos afetos. Acho que não teríamos ciúmes. Mas se eu aprendi algo do amor é que ele é inesperado, surpreendente, por vezes destruidor, avassalador e por vezes, e quase sempre, talvez sempre, de rara beleza. Eu acho que é o tédio. Eu me valho sempre de romances, porque embora tenha também me casado tantas vezes, agora é a última vez, porque amo exasperadamente a minha atual mulher, mas há um momento nas relações afetivas, é o momento do bocejo. Tem um grande romance do Eça de Queiroz, Os Maias, é um romance maravilhoso, em que o personagem principal, Carlos Eduardo, se apaixona por uma mulher lindíssima, sedutora, Maria Eduarda. E então, lá pelas tantas, pelas injunções do enredo, eles descobrem que são irmãos. São amantes, já há tempo, e são irmãos.
qual seria a reação natural de indivíduos, digamos assim, saudáveis e tranquilos e serenos e racionais? Fugir horrorizado. A paixão é tão intensa entre eles, a paixão é tão terrível entre eles, eles transgrediram com tamanha intensidade que eles resolvem ficar juntos. Eles continuam juntos mesmo sabendo que são irmãos. Mas pouco a pouco, uma deterioração, um declínio do sentimento, não é o horror moral, porque eles sufocaram o horror moral. A grande paixão sufoca. Isso está lá no Werther, né, do Goethe. Sufoca, a paixão intensa sufoca tudo. Mas é o tédio, é o primeiro bocejo, é o cansaço. O Drummond diz assim, e todos nos cansamos por um itinerário ou outro. Quer dizer, todos nos cansamos. Eu não sou tão amargo assim com o Drummond, eu acho que há pessoas que encontraram o ser definitivo de sua existência e de suas existências e continuam com essas pessoas a vida inteira. Mas há muito cansaço nos itinerários sentimentais. Não foi bem assim, mas enfim, tenho 5 filhos. Cada um é diferente, porque os seres são diferentes. Você pode dar a mesma educação, eu dei a mesma educação, contei as mesmas histórias. Apesar de ser um bom contador de histórias, eu era um péssimo, porque eu dormia quando ia contar histórias e começava a mesclar todas as histórias possíveis, e eles me corrigiam, tinha um verdadeiro horror dessas minhas digressões. Mas eu te digo o seguinte, quando você dá a mesma educação, você conta as mesmas histórias, enfim, é tudo igual, ou quase tudo igual, os filhos são diferentes. No entanto, eu tenho uma coisa, dos meus 5 filhos, todos com maior intensidade, são leitores, gostam de arte, gostam de cultura. Um deles, o meu mais velho, hoje me sucedeu como professor de literatura, até no cursinho onde eu dei aula. Eu sei que é um excelente professor, é um excelente escritor também. Eu considero com rigidez, ele sabe que eu sou um pai que não sou levado pelo sentimento paterno ao analisar os seus poemas. Ele é um dos melhores poetas hoje do Rio Grande do Sul. E eu tenho um outro menino que trabalhou aqui na TVE, fazendo edição aqui na TVE. Hoje é um dos grandes editores do cinema brasileiro, tem trabalhado nos Estados Unidos, trabalha com Alfonso Poyar, com Fernando Meirelles. Tem uma menina que mora em Barcelona. Aí tenho 2 mais rapazes, um está se formando em antropologia, o outro em design. Então, acho que talvez a marca que eu deixei foi essa da leitura, mas eu acho que da tolerância também. Eu sou um pai muito tolerante, eu tenho 5 filhos e 5 posições políticas lá em casa. Né? Eu debocho de todas, naturalmente, porque sou cético, desconfio dessas crenças, digamos, viscerais num partido, numa figura humana. Eu sou cético, né? Bastante cético, mas muito tolerante, até porque eu tenho que ser tolerante com todos eles, debocho de todos eles, de suas hipotéticas crenças, dos momentos que vivem, digamos, politicamente, porque eles também se transfiguram, todos se transfiguram. A gente aprende que na vida tudo é móvel, né? Tudo é instável, tudo que é sólido, como dizia o Marx, se desmancha no ar. Mas a minha maior alegria foi, sem dúvida nenhuma, ter reconstruído um prédio que estava em escombros, completamente destruído, sem condições da prefeitura. A prefeitura não tem dinheiro, né? Sem condições de ser restaurado, e numa parceria público-privada anterior. Isso que eu me orgulho é que não havia ainda parceria público-privada, e nós lá, eu acho que montamos uma ideia de fazer uma parceria público-privada sem esse nome. Fizemos uma licitação, a Opus venceu, recuperou o Araújo Viana está recuperado, está limpo, tem ar-condicionado. Fez uma coisa importantíssima para os moradores do entorno que entravam no Ministério Público. O Ministério Público já tinha feito essa recomendação à Prefeitura, que tinha que dar um jeito no barulho, porque lá dentro era bom, né? No sistema antigo de lona, mas nos arredores aquilo ribombava. Era um local inseguro, hoje é um local com ar-condicionado, seguro, com grandes shows, com shows maravilhosos. A Prefeitura não tem utilizado suficientemente, mas isso, enfim, é uma coisa que creio que vai ser agora encaminhada. Foi a minha grande alegria. A minha tristeza é que eu sempre tive vontade, eu tenho uma identificação assim, um pouco não muito clara, por que razões, com a Restinga.
E eu quis fazer lá um centro cultural. Queria fazer um centro cultural que tivesse um teatro, uma biblioteca, porque a biblioteca, nós temos um ramal da Biblioteca Municipal da Restinga. É a mais consultada proporcionalmente, talvez até da cidade. Então, eu não ter conseguido fazer isso, agora eu estava propondo para o secretário adjunto, que tem relações aí institucionais e relações em São Paulo, quem sabe a gente faz esse centro cultural, ou pelo menos uma biblioteca que tenha um pequeno teatro, que tenha locais de encontro, naquela que é, digamos assim, o local, a comunidade mais ampla fora do centro e dos arrabaldes, né? A Restinga, calcula-se que tenha mais de 100 mil habitantes na grande Restinga. Então, tipo, eu fiquei com essa mágoa, essa vontade de ter deixado alguma coisa perene, alguma coisa permanente. O homem sempre quer deixar coisas perenes. É vaidade humana, talvez, mas é também um enfrentamento contra o nada, né? Contra a morte, contra o desaparecimento. Por isso as pessoas escrevem, pintam, esculpem, fazem arte, né? Nesse desejo, talvez vão, talvez inútil, talvez não seja inútil, não sabemos, de enfrentar o aniquilamento. Eu sou suspeito, porque eu sou um fã da TVE, trabalhei aqui, apresentei sugestões de programa, fiz uma entrevista, não perdoei um pouco totalmente a TVE, ainda ficou uma nesga no meu coração de rancor, porque eu fiz uma entrevista maravilhosa, usando o pessoal da TV Cultura, acho que é Cultura em Pernambuco, não sei se é TVE ou Cultura, com Gilberto Freire, uma entrevista de 1h30, gravei numa TIC que eu mesmo comprei, trouxe para cá, foi apresentado uma vez, isso ali pelos 70, fim dos 70, mas no tempo tinha uma crise de fitas e acabaram gravando em cima essa entrevista com Gilberto Freire, que seria algo maravilhoso termos hoje, né, aqui no nosso acervo. É o estado que tem o maior número de escritores proporcionalmente do Brasil, até porque tem o maior número de oficinas literárias do Brasil. Não é à toa que os dois principais escritores abaixo dos 45 anos hoje, no Brasil, se chamam Michel Laube e Daniel Galera, ambos gaúchos. Aliás, o Galera é nascido em São Paulo, mas toda a sua vida, desde menininho, foi aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu não estou falando de outras, de música erudita, não estou falando de artes plásticas, de artes visuais, de vídeo. O Rio Grande do Sul tem um fervilhante movimento cultural e a TVE sempre foi, desde o seu início. Isso eu me lembro para começo de conversa, né, do programa. Depois tinha um programa que é a Tardinha com a Tânia Carvalho, que tinha inclusive uma belíssima audiência. A TVE sempre prestigiou, mais do que prestigiou, divulgou. Né? Porque cultura também é divulgação. Cultura é uma série de coisas, é sonho, é imaginação, é poder criativo, mas é também dinheiro, é também divulgação, é também apoio. Não existe cultura completamente sem apoio do Estado, isso é no mundo inteiro. E a TVE teve esse papel, tem esse papel maravilhoso, e por isso eu acho que ela está no coração de cada pessoa da área cultural, a pessoa que escreve, que pinta, mas não só esses, os leitores, os espectadores, as pessoas que assistem ballet, que assistem teatro, que assistem dança, todos têm a TVE como um ponto, um norte nessa questão que envolve a área cultural. Eu não sei exatamente qual será a frase do meu epitáfio. Eu sei que eu tenho uma música e que tem uma frase que eu gosto muito. É uma música do Fernando Brant, cantado originalmente pela Elis Regina. Quando eu vi essa música pela primeira vez, porque é uma música sobre a memória, sobre o poder da memória, sobre a minha arma, né, diz a música, a minha arma é a memória que eu tenho dos tempos da Panair do Brasil. É uma frase referente à Panair, numa companhia de aviação, estar se referindo àquele contexto específico, quer dizer, a ditadura, a Panair é anterior à ditadura, ou seja, eu lembro do tempo que havia democracia, isso é que eles estão dizendo, mas a frase ultrapassa isso, na verdade, é a arma do homem. A arma do homem é a memória. E quando você recebe o influxo da memória, eu gostaria de ter isso, e terei, espero, e com certeza, dos meus filhos, você revive. Você renasce, aquela luta que eu falei aqui, que é a luta contra o zero, a luta contra a névoa do nada, para usar uma expressão do Eclesiastes, afinal, o homem triunfa, apesar das injunções e apesar de ser um indivíduo contingente. E aquela fome de bola, e aquele tango, e aquela dama da noite, e aquela mancha e a fala oculta que no fundo do quintal morreu
cerveja que tomo hoje é apenas em memória dos tempos da Paner. A primeira Coca-Cola foi, me lembro bem agora, nas asas da Paner.